E o que você mais gosta nos Missionários da Amor? Eu gosto mais, o que eu gosto mais nos Missionários da Amor, que eles contam história que ninguém nunca ouviu. Mas, então, esse vídeo é o primeiro de um monte de vídeos que eu resolvi fazer do Acre, porque eu percebi que uma das coisas que fazem falta quando eu voltei de lá é as pessoas terem essa ligação com o Acre e com toda a região ribeirinha. Só que o que acontece? Fotos, e eu acho que só falar não passa o sentimento de emoção tão grande assim quanto é estar lá. Por isso, como youtuber, eu vou fazer alguns vídeos curtos sobre lá. Em 2019 foi a primeira vez que eu fui ao Acre e eu levei o meu diário. E esse diário, durante todo aquele ano, me contou aquelas histórias maravilhosas que eu tinha vivido no projeto. No ano de 2020 eu resolvi fazer outro diário, só que dessa vez em formato de vídeo. Então esse é o meu diário aberto. Fala, gente, eu não vou aparecer nesse vídeo agora, mas geralmente quando os Missionários da Amor viajam, eles têm que levar uma bíblia, uma caneta e um caderno. Eu já tô com os meus separados aqui. Mas, como eu trabalho com criança, eu tô tentando separar os materiais infantis agora e ainda falta um avental. Eu pedi durante o ano a ajuda de muita gente, ganhei muita oferta de material. Aqui, irmão. Tchau, mãe. Cuidado lá, hein? Tá bom. Não, pelo amor de Deus. Tchau, pai. Tchau. Tá bom. Mas peraí, volta tudo. Me pareceu um pouco egoísta contar só as minhas histórias, as minhas experiências, o que eu vivi. Poxa, tanta gente trabalhou, sonhou e projetou aquilo tudo. Eu não tinha o direito de deixar de falar disso. Eu não tinha o direito de deixar de falar das pessoas que prepararam o caminho para que aquilo tudo fosse real. E foi aí que eu realmente entendi o que Deus queria dizer quando Ele disse que nós somos um corpo. Cristo nos dá a direção. Ele é a nossa cabeça, é o nosso centro. Enquanto eu buscava com um braço as ofertas para poder falar de Cristo, lá naquela região também tinham pessoas que estavam naquela região trabalhando, construindo, preparando o caminho para que nós pudéssemos estar lá. Ao mesmo tempo, nós executávamos juntos a mesma tarefa para o mesmo propósito. Ótimo. O mais difícil de chegar. Foi o Moa, né? Eu fui no Moa. Mas é muito difícil. O Juruá já tá com 2.000 casas alagadas. Caraca, é verdade. Tá O rio que a gente vai subir já tá com 2.000 casas alagadas. Olha, eu espero que a gente não morra. Deus abençoe. E eu conheci pessoas incríveis e que eu pude compartilhar o amor dele e voltar aqui, recordar tudo que Deus fez por mim há muito tempo atrás e é isso, falar do amor dele para as pessoas. A primeira vez que eu voei de avião foi para ir pro Acre. E quando eu vi o avião decolar pela primeira vez, eu chorei. Eu não sei dizer se era nervosismo, ansiedade. Eu só sei que eu chorava e eu ficava, caraca, Deus, como é que pode? Como é que eu tô aqui? Eu lembrei do meu batismo, lembrei das pessoas dizendo que eu não ia durar 1 ano na igreja. E agora, que história é essa de estar andando num avião para poder ir pro final do Brasil, falar de Jesus para as pessoas? Que história é essa? Amar gente que eu nunca conheci. Eu não sabia dizer o que tinha gerado isso tudo. Eu só sabia que eu estava ali, e que eu estava indo. Tudo que fizemos aqui até o final desse trabalho seja realmente abençoado. Amém. Que temos momentos felizes aqui, em todos os aspectos. Que a gente venha crescer, que a gente venha amadurecer, que o nosso amor pelo Senhor, pela obra missionária continue crescendo. Mas enfim, uma história de superação, de ultrapassar expectativas, tem muitas assim por aí. Muitas pessoas dessa foto talvez tenham uma história assim. O próprio centro de treinamento seria uma história assim. Então eu acho que uma história de superação não pode ser uma história que ninguém conta. Qual é a história que faz a Isa gostar tanto dos Missionários da Amor? Será que essa história é capaz de impulsionar as pessoas para viver o campo missionário? Eu trabalho nisso desde que eu tinha 15 anos, pelo amor de Deus, olha onde que chegou. Deixa eu dar uma passadinha aqui, por favor. Você viu uma Luciana chorando? A gente não viu,
Eu sei que eu sou estabanada e faladeira, mas eu acho que uma história em tom de comédia não é bem ainda o que a gente está procurando. E aí, crente, qual que é a história que motiva você a ir à igreja todo domingo? Talvez seja mais fácil de achar se a gente pensar junto. Será que é uma história religiosa? Uma história que carrega denominação? Será que é a história do seu pai, da sua tia, da sua avó que ia em algum lugar e aí te levava e você ia junto? Qual é a história de por que essas pessoas estão aí? É alguma de drama, comédia, suspense? Eu acho que eu encontrei. Eu acho que a história que ninguém conta é uma história de amor. É a história daquele que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E o desejo do autor dessa história é que ela seja levada pelas nações. Que não fique só presa em barreiras culturais, linguísticas, de raças ou fronteiras. Por quanto tempo vamos esconder esse amor das nações? Juliana, dá tchau, Jéssica. Dá tchau, Pastor Antônio. Dá tchau, Lucas, Matheus. Dá tchau, Pastor Jair. Dá tchau, irmão. Dá tchau, Raul. Pastor Marcos Nunes. Pastor Zezinho. Dá tchau, Kátia, Durtes. E você, Júlio? Na minha casa, o oi tá falando. Foi quando eu entendi que não são as dificuldades do campo que impulsionam as pessoas a irem. Não é porque faltam trabalhadores que eu trabalho. Mas se não é pela falta, nem pela necessidade que nós falamos de Cristo, por que então ir? Sem dúvida por causa da viagem e dos confortos, né? Só pode ser por isso. Hã? Como assim? Como assim não tem tanto conforto? O motivo de ir não é circunstancial. Eu aprendi a viver no pouco e eu aprendi a viver no muito. Então, apesar das circunstâncias, eu irei. Eu já comi da pesca milagrosa, mas depois eu voltei a ter fome. Fui picada por mosquito e escorpião, mas não ficaram marcas. Encalhei barcos, mas chegamos ao porto. Levamos pesos, mas o jugo era suave. E a chuva caiu sobre justos e caiu sobre injustos. Mas por causa dela, o rio encheu. As flores brotaram e depois dela o céu se abriu. Foi nesse momento que eu entendi. Dificuldades, milagres, conquistas e histórias se perdem ao longo do tempo. Mas tem uma que está e que estará para sempre, que é o plano de Deus para a salvação da humanidade. Então até aqui nós já sabemos que essa é uma história de amor que não depende das circunstâncias. Mas nós ainda temos que fechar alguns pontos, e um deles é por que o autor fez essa história. O Criador de toda a natureza, terra, céu e água, nos permitiu com sua infinita bondade fazer parte disso tudo. E como eu tinha dito antes, sem circunstâncias. Ele sabe que eu sou imperfeita, ele sabe que as pessoas são imperfeitas, mas mesmo assim ele não cansa de me tratar e tirar o melhor que tem de mim. Todos nós somos alvos do amor de Deus, e eu sou grata por isso todos os dias. Saia fora dos caminhos de Deus, o corpo físico coberto da tentação. Deus falava comigo, direto de oração. Venha, filho que está cansado, tá vendo? E através. Homens e mulheres, ricos e pobres, crianças e jovens, todos nós somos alvos do amor de Deus. Alvos desse amor que se materializou na terra e que continua ecoando de geração em geração até que ele venha. Até lá eu fico esperando pelo dia em que vou enxergar o amor de Cristo de forma perfeita. Diante de um Deus tão grandioso, é normal a gente se perguntar: qual é o nosso papel nessa história?
Nessa narrativa, eu não sou a principal, eu não sou a vilã, eu não sou nem a escritora. Nessa história, eu sou só alguém que lê em voz alta, esperando que o máximo de pessoas consiga escutar o que o livro diz. Jesus, eu acredito no Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Jesus na minha vida. Aí passa por aqui, vem pra cá e a gente vai ficar nessa comunidade aqui. Fica aqui, não sai do céu não. Vamos juntar aqui. Quem já veio? Vem. Fica no céu. Essa comunidade vai ser muito boa. A Bíblia diz. Mateus 10, 27. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Até quando essa linda história de amor que Deus escreveu vai continuar sendo uma história que ninguém conta? Nós sabemos que experiências e milagres não fazem ninguém ir ao campo. O que faz alguém ir ao campo é ter noção do sacrifício de Jesus na cruz. Não se trata de uma experiência sobrenatural com o Senhor. Se trata de ler uma ordem e obedecer. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 18 ao 20. Isaías 61, 1. Lucas 10, 1 e 2. Mateus 10, 16. João 20, 21. Romanos 10, do 13 ao 15. Enfim, ou sabemos que a nossa missão é fazer o nome de Cristo conhecido, ou não lemos a Bíblia. Um livro inteiro repetindo incessavelmente a necessidade de anunciar a Jesus, e ainda temos que ouvir pregações sobre isso? Por que temos que ser convencidos a ir, ofertar ou orar? A palavra e o Espírito Santo não são suficientes para isso? É realmente um ou outro fazendo uma ou outra dessas três coisas, ou todos nós fazendo essas três coisas simultaneamente? Hoje eu questionei a Deus. Um perseguidor da igreja, quando passou a levar o evangelho, se tornou o pai da fé dos gentios. Fundou igrejas e até hoje o nome de Paulo é lembrado como servo do Senhor. O que aconteceria quando levitas, servos de oração e todos nós que vivemos nos templos de tijolo e cimento realmente levássemos o evangelho? Qual seria o tamanho desse impacto? Se apaixonar pelo campo missionário depende só do seu amor a Deus. Se você o ama, é impossível não ficar feliz com a obra dele. Tá, tô lembrando o dia que nós chamamos aqui. Chora. Lucas, chora, gente. Tá bom. Mais uma passagem, mais uma partida, malas a fazer, fica a saudade, lágrimas nos olhos, fica a esperança de no céu rever você. Eu sei que não é fácil levar o evangelho assim. Com a mesma força que nós amamos pessoas que acabamos de conhecer, também dói quando temos que nos despedir. Irmãos, foi uma bênção, o Senhor foi conosco, muitas vidas ouviram da palavra do Senhor, e graças a Deus, porque essa semente foi lançada, um dia nós vamos ver o resultado agora. Amém. Cadê o que jogava com a gente? Mas Jesus é tão bom, que as suas marcas geram vida em nós, e nós sabemos que um dia vamos reencontrar cada um deles. No reino de Deus não existe trabalhador que não seja recompensado no fim da colheita.
Por isso, não sou eu que vou falar, pedir ou orientar o que você tem que fazer. Você já sabe. Que a paz de Cristo seja o juízo em nossos corações. Mas se me perguntassem se vale a pena viver por isso, se vale a pena gastar o meu dinheiro, se vale a pena trabalhar, se vale a pena sair da minha casa, se vale a pena fazer qualquer coisa por isso, eu diria que sim. Vale a pena ficar longe das pessoas que nós amamos, até porque é só por um tempinho. Quem nunca ouviu que quando você dedica tempo da sua vida a Cristo, você está perdendo a sua juventude, a sua família, o seu dinheiro e um monte dessas coisas. Mas eu te digo, eu não sinto que eu estou perdendo nada, porque eu já li o final do livro e eu sei que Cristo ganha. Vamos ficar todo mundo junto para dar tchau, gente? Tchau!